Olá a todos do canal, meu nome é Jake, sou caminhoneiro há 15 anos. A estrada é minha casa e meu caminhão, meu companheiro fiel. Tem algo especial sobre dirigir à noite. As estradas vazias, as luzes dos postes piscando e o silêncio que só a escuridão pode oferecer. Mas nem sempre esse silêncio é pacífico. Naquela noite, eu estava na Rota 66, um trecho que sempre foi meio esquisito. O pessoal fala de lendas e histórias, mas eu nunca liguei muito. Até aquela noite. Era 1 da manhã e eu tinha acabado de passar por um pequeno posto de gasolina. A lua estava alta no céu, iluminando a estrada de uma maneira estranha, quase sobrenatural. O asfalto brilhava como se estivesse molhado, mas não tinha chovido há dias. Meu rádio tocava um rock clássico, me mantendo acordado, enquanto eu dirigia rumo ao meu próximo destino. Comecei a notar algo estranho. Não havia outros carros na estrada. Normalmente, você vê pelo menos alguns outros motoristas, mesmo tarde da noite. Mas aquela noite estava diferente. Era como se eu fosse o único idiota dirigindo na Rota 66 àquela hora. E então, foi quando vi pela primeira vez uma figura ao longe, no meio da estrada. Reduzi a velocidade tentando entender o que era. Parecia uma pessoa, mas estava imóvel. Quanto mais eu me aproximava, mais estranho ficava. A figura estava parada, de costas para mim, usando um casaco escuro e chapéu. Quando passei por ela, senti um calafrio percorrer minha espinha. Olhei pelo retrovisor, mas ela havia sumido. Pensei que talvez fosse só cansaço, meus olhos pregando peças. Continuei dirigindo, mas a sensação de estar sendo observado não desapareceu. A estrada parecia se alongar infinitamente, como se eu nunca fosse chegar ao fim. Cada quilômetro percorrido fazia a tensão aumentar. Olhei mais uma vez pelo retrovisor e jurei ter visto a mesma figura, mais uma vez parada, só que desta vez mais próxima. Decidi parar em uma área de descanso. Precisava esfriar a cabeça. Estacionei o caminhão e saí para esticar as pernas. O ar estava frio e o silêncio perturbador. Nem mesmo o som de insetos ou do vento nas árvores. Só o silêncio pesado da noite. Acendi um cigarro e dei uma longa tragada, tentando me acalmar. Foi então que ouvi algo que me deixou em alerta. Passos vindos de trás do caminhão. Dei a volta, a lanterna em mãos, mas não vi nada. Apenas o vazio da noite. Um arrepio percorreu meu corpo. Voltei rapidamente para o caminhão e tranquei as portas, meu coração batendo acelerado. Continuei minha viagem, mas algo me dizia que aquela noite na Rota 66 seria diferente de todas as outras que já vivi. A sensação de estar sendo observado não me deixava em paz. E aquela figura misteriosa, eu sabia que ainda haveria novamente. Era por volta de meia-noite quando comecei a notar uma sombra no espelho retrovisor. Pensei que era só cansaço, meus olhos pregando peças, mas aí ela se mexeu. Uma sombra grande, como se algo estivesse seguindo o meu caminhão. Reduzi a velocidade, olhei de novo e nada. Mas a sensação de que tinha algo ali não saía da minha cabeça. Depois da experiência estranha na área de descanso, voltei para a estrada com a mente a mil. O rádio estava desligado e o único som era o ronco constante do motor. A estrada estava deserta, iluminada apenas pela luz dos faróis e da lua. Às vezes, a luz da lua criava sombras esquisitas, fazendo meu coração pular. Mas uma sombra em particular continuava me intrigando. A primeira vez que a vi foi de relance. Um borrão escuro no espelho retrovisor. Pensei que fosse uma ilusão de ótica, um reflexo estranho de alguma coisa. Ignorei e segui em frente. Mas ela voltou a aparecer. Uma sombra grande, quase humana, que parecia estar grudada na traseira do caminhão. Reduzi a velocidade, tentando enxergar melhor, mas a sombra desapareceu. Acelerei de novo e lá estava ela, como se estivesse me seguindo. Meu coração começou a bater mais rápido. Será que alguém tinha conseguido subir na carroceria do meu caminhão sem eu perceber? Não fazia sentido, mas a ideia me deixou nervoso. Decidi parar novamente, dessa vez no acostamento. Desci do caminhão com a lanterna na mão, pronto para confrontar qualquer coisa ou pessoa que estivesse ali. Andei até a traseira do caminhão, minha respiração pesada no silêncio da noite. Mas não havia nada, nem sinais de que alguém tinha estado ali. Dei uma volta completa no caminhão, verificando cada canto.
Nada fora do normal. Voltei para a cabine, mas a sensação de ser observado não ia embora. Liguei o motor e continuei minha viagem. Mas agora meus olhos estavam grudados no retrovisor. A sombra continuava aparecendo e desaparecendo como um fantasma. Às vezes parecia que estava mais perto, outras vezes mais longe. Tentei me convencer de que era só minha imaginação, o cansaço de uma longa viagem. Mas não adiantava. Aquela sombra estava me deixando louco. Comecei a questionar minha sanidade. Será que eu realmente estava vendo aquilo? Ou era só fruto de uma mente cansada? Passei as mãos no rosto tentando espantar o sono. Precisava me manter alerta. Foi quando percebi que a sombra não estava só no retrovisor. Olhei pelo espelho lateral e vi um movimento rápido, algo se escondendo na escuridão ao lado da estrada. Meu coração quase parou. O que quer que fosse, estava me cercando. Acelerei o caminhão, tentando deixar aquela coisa para trás. Mas a sombra continuava a aparecer, persistente. Comecei a pensar em todas as histórias que ouvi sobre a Rota 66. Contos de fantasmas, criaturas estranhas, eventos inexplicáveis. Será que eu estava vivendo uma dessas histórias? Decidi não parar mais até chegar ao meu destino. Não importava o quão cansado eu estivesse. A única coisa que eu sabia é que não estava sozinho naquela estrada. E precisava sair dali o mais rápido possível. A música no rádio começou a falhar, a estática tomando conta. Troquei de estação, mas tudo o que consegui foi mais estática. Decidi desligar e continuar em silêncio. Foi quando ouvi passos, como se alguém estivesse caminhando na carroceria do caminhão. Parei de repente, desci com a lanterna. E nada. Só o deserto e o vento. Voltei para o caminhão, mas meu coração estava disparado. Depois da sombra, o silêncio era ainda mais perturbador. Desliguei o rádio quando percebi que nenhuma estação pegava direito. Aquela estática me dava nos nervos. Parecia que tinha algo errado no arado. Decidi encarar o silêncio, mas ele não foi muito melhor. A estrada estava completamente deserta. Os faróis do caminhão iluminavam o asfalto à frente. E a lua continuava alta no céu, projetando sombras estranhas. Eu estava tenso, meus músculos rígidos de tanto segurar o volante. Foi quando ouvi pela primeira vez um som de passos, como se alguém estivesse andando na carroceria do meu caminhão. Meu coração disparou. Parei o caminhão de novo, dessa vez com mais força. Saí da cabine com a lanterna na mão, tentando encontrar o que quer que estivesse fazendo aquele barulho. Iluminei a carroceria, procurando qualquer sinal de movimento. Nada. Só a escuridão e o vento soprando, levantando poeira. Dei a volta no caminhão mais uma vez, sentindo o chão debaixo dos meus pés. Mas não encontrei nada fora do normali. Voltei para a cabine, mas meu coração ainda estava acelerado. Liguei o motor e comecei a dirigir de novo. Não conseguia tirar aquele som da cabeça. Passos na carroceria. Parecia impossível, mas era real. Os minutos passavam lentamente. O silêncio dentro do caminhão era opressor, só quebrado pelo som do motor e pelo farfalhar dos pneus no asfaltão. Foi então que ouvi de novo. Passos. Mais claros dessa vez, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro na carroceria. Eu sabia que não estava sozinho. Não podia estar. Reduzi a velocidade e tentei olhar pelo espelho retrovisor, mas não vi nada além da escuridão. Parecia que a sombra estava me cercando, brincando com minha sanidade. O medo começou a tomar conta. Não era só cansaço. Algo estava me seguindo. Algo que eu não conseguia ver. E o pior de tudo era que eu não sabia o que era. Cada quilômetro percorrido parecia me levar mais fundo em um pesadelo, do qual eu não conseguia acordar. A sensação de estar sendo observado aumentava a cada minuto. O silêncio não era mais um alívio, mas uma ameaça. Cada som, por menor que fosse, parecia amplificado, ecoando na minha cabeça. Foi então que vi algo pelo canto do olho. Uma sombra passando rapidamente pela janela, do lado do passageiro. Virei a cabeça instintivamente, mas não havia nada lá. Só a estrada escura e a noite sem fim. Comecei a questionar minha própria sanidade.
Será que eu estava realmente vendo e ouvindo essas coisas? Ou era só minha mente pregando peças? Tudo parecia tão real, mas ao mesmo tempo impossível. Eu precisava sair dali. Precisava chegar a algum lugar onde pudesse descansar e pensar com clareza. Mas a estrada parecia se estender infinitamente, cada quilômetro se tornando uma tortura. E aquela sensação de ser seguido, de ter algo na carroceria, não me deixava em paz. Decidi que não ia parar mais. Não importava o que eu visse ou ouvisse, ia continuar dirigindo até chegar a algum lugar seguro. Não podia deixar o medo me dominar. Mas no fundo, sabia que algo estava muito errado. E que talvez, só talvez, não conseguisse escapar tão facilmente dessa vez. Depois de um tempo, vi um cara na beira da estrada pedindo carona. Parei, ele parecia normal. Só um pouco sujo e cansado. Perguntei para onde ele ia. Ele disse que só precisava sair dali. Sem mais perguntas, ele subiu. O clima ficou pesado. Ele não falava nada, e eu estava cada vez mais nervoso. Depois daquilo tudo, eu só queria chegar a algum lugar e sair da maldita Rota 66. Foi quando vi ele, um cara parado na beira da estrada com o polegar esticado pedindo carona. Era uma visão comum àquela hora da noite, mas algo me disse que eu devia parar. Ele parecia normal à primeira vista. Usava um casaco surrado e jeans, o cabelo desgrenhado como se estivesse viajando há dias sem tomar banho. Quando parei o caminhão, ele se aproximou lentamente, como se estivesse cauteloso. Baixei o vidro e perguntei para onde ele estava indo. Eu só preciso sair daqui, ele respondeu. A voz rouca e baixa. Sem mais perguntas, destranquei a porta e deixei ele subir. Ele jogou uma mochila pequena no chão da cabine e sentou no banco do passageiro, soltando um suspiro de alívio. A partir daí, o clima ficou estranho. Ele não falava nada. Só ficava olhando pela janela, os olhos fixos na escuridão lá fora. Tentei puxar conversa, perguntar de onde ele vinha, para onde ia, mas ele só respondia com monossílabos ou grunhidos. O silêncio se tornou ainda mais opressivo com a presença dele ali. Enquanto dirigia, não conseguia tirar da cabeça a sensação de que algo estava errado. O cara parecia normal, mas havia algo nele que me incomodava. Talvez fosse o jeito como ele olhava fixamente para a estrada, sem piscar, como se estivesse esperando algo. "Você está bem?" Perguntei finalmente, quebrando o silêncio. Ele se virou para mim. Os olhos escuros e profundos. Assenti, compreendendo bem o que ele queria dizer. Mas ainda assim, algo não batia. A presença dele me deixava nervoso, como se houvesse uma tensão invisível entre nós. O relógio no painel marcava quase 2 da manhã, e eu estava exausto. Talvez fosse só isso, o cansaço me pregando peças. De repente, o rádio ligou sozinho. A estática enchendo a cabine mais uma vez. Tentei desligar, mas ele continuou a chiar. O cara ao meu lado não parecia surpreso, só continuou olhando para frente. Finalmente consegui desligar o rádio, mas o silêncio que se seguiu foi ainda pior. Olhei de soslaio para o passageiro. Ele estava pálido, quase cadavérico à luz fraca do painel. "Você conhece essa estrada?" Perguntei, tentando aliviar a tensão. Ele finalmente se virou para mim, um sorriso fraco nos lábios. "Conheço. Mais do que gostaria." Seus olhos tinham um brilho estranho, algo que me deixou desconfortável. Continuei dirigindo, mas a presença dele estava me sufocando. Cada quilômetro parecia se arrastar, a estrada interminável à frente. O cara não fazia nada, só ficava ali, quieto, como uma sombra. Finalmente ele quebrou o silêncio. "Você sabe sobre as histórias, não sabe?" Sem saber exatamente o que ele queria dizer. Ouvi algumas coisas. Ele soltou um riso seco, sem humor. Talvez devesse. Aquele comentário me deixou arrepiado. A presença dele estava começando a me assustar de verdade. "Você já viu alguma coisa?" Perguntei, tentando não deixar minha voz trêmula. Ele olhou diretamente nos meus olhos, a expressão séria. Vi, o medo me atingiu em cheio. Eu queria acreditar que ele estava só tentando me assustar,
mas algo na voz dele me dizia que estava falando a verdade. Acelerei o caminhão, tentando deixar aquela sensação de medo para trás. Mas a estrada parecia cada vez mais longa, e a sensação de ser observado continuava a crescer. Não importava o que acontecesse. Eu sabia que aquela noite na Rota 66 estava longe de terminar. E meu passageiro, com seus olhos escuros e palavras enigmáticas, era apenas o começo do pesadelo. Olhei para o passageiro e percebi algo estranho. As roupas dele pareciam de outra época, algo dos anos 50. Ele também tinha um olhar vazio, como se não estivesse realmente ali. Tentei puxar conversa, mas ele só olhou para mim e disse: meus pelos arrepiaram. Depois daquelas palavras, o silêncio na cabine ficou ainda mais pesado. Tentei focar na estrada, mas meus olhos voltavam sempre para o cara sentado ao meu lado. Havia algo de errado nele. Algo que eu não conseguia identificar de imediato. Parecia fora do tempo. Eu tinha notado antes que suas roupas eram estranhas, mas agora, com mais calma, vi que eram realmente antigas. Ele usava uma jaqueta de couro desgastada, uma camiseta branca e jeans com uma barra dobrada estilo dos anos 50. Quem ainda se vestia assim? E por que eu não tinha percebido antes? Aonde exatamente você está indo? Perguntei, tentando entender melhor a situação. Ele me olhou, os olhos sombrios. Não estou indo a lugar nenhum. Só preciso sair daqui. A resposta não fazia sentido, e isso me deixou ainda mais inquieto. Olhei mais uma vez pelo retrovisor, esperando ver algo que explicasse aquela sensação de ser observado. Mas só vi a estrada escura atrás de nós. O que você quer dizer com aqui? Insisti, sentindo que precisava saber mais. Ele suspirou, olhando pela janela. Essa estrada? Preso? Como assim? Ele se virou lentamente para mim, e pela primeira vez seus olhos pareciam cheios de uma tristeza profunda. Eu morri aqui, nesta estrada, há muito tempo? Meu sangue gelou. Eu queria rir, dizer que ele estava louco, mas algo na maneira como ele falou me convenceu. Ele acreditava nisso, e o medo nos seus olhos era real. Mas... como? Perguntei, a voz tremendo. Ele contou sua história em poucas palavras, cada uma delas cheia de pesar. Estava dirigindo por aqui nos anos 50. As palavras dele me atingiram como uma marreta. Isso explicava a aparência dele, as roupas, o jeito perdido. Mas ainda assim parecia impossível. Por que eu? Perguntei, sem saber o que mais dizer. Ele deu de ombros. Você estava aqui. Aquela responsabilidade me esmagou. Eu só queria fazer minha viagem, chegar ao meu destino, e agora estava envolvido em algo muito maior do que eu poderia imaginar. Olhei para ele tentando encontrar palavras. O que eu preciso fazer? Ele sorriu, um sorriso triste. Continue dirigindo. Acelerei o caminhão, o coração batendo forte. As palavras dele ecoavam na minha mente. Se ele estava dizendo a verdade, eu estava com um fantasma ao meu lado e precisava ajudá-lo a encontrar paz. A estrada continuava interminável, mas agora eu tinha um novo objetivo. E a presença dele, embora assustadora, parecia menos ameaçadora. Ele era apenas uma alma perdida, buscando descanso. E eu, por algum motivo, tinha sido escolhido para ajudá-lo. Dirigi por horas, a noite se arrastando. O silêncio na cabine agora era confortável, quase amigável. Estávamos juntos naquela jornada, tentando encontrar uma saída daquele pesadelo na Rota 66. E no fundo, eu sabia que não ia parar até conseguir. De repente, o rádio voltou a funcionar, mas a voz que saía dele não era de uma música ou estação de rádio. Era uma voz rouca, falando algo sobre almas perdidas na estrada. Olhei para o passageiro e ele começou a desaparecer, como se fosse fumaçar. Freiei bruscamente e ele sumiu por completo, deixando só um cheiro de enxofre no ar. A estrada parecia interminável. O céu estava começando a clarear, mas o alívio do amanhecer era contrabalançado pela tensão na cabine. O passageiro ainda estava ao meu lado, mas algo estava prestes a mudar.
O rádio que estava desligado ligou sozinho e a estática tomou conta. A princípio, a estática era apenas um ruído irritante, mas logo se transformou em uma voz. Era rouca e distorcida, cheia de uma gravidade que me fez arrepiar. Almas perdidas. Olhei para o passageiro, mas ele não parecia surpreso. Na verdade, parecia que ele estava esperando por isso. Seus olhos, antes sombrios, agora estavam vazios, como se ele estivesse perdendo sua forma física. Ele começou a desaparecer, seu corpo se desfazendo em uma névoa esbranquiçada. Eu franzi a testa, tentando entender o que estava acontecendo. O que é isso? O que está acontecendo? Ele não respondeu. Em vez disso, seu corpo continuou a se dissolver. E a cabine do caminhão ficou preenchida com um cheiro forte de enxofre. Era um odor nauseante, que parecia que estava queimando meu nariz. Eu freiei bruscamente, fazendo o caminhão parar de forma abrupta. O coração estava batendo no meu pescoço, enquanto observava a névoa se dissipar. Quando olhei para o banco ao lado, o passageiro havia desaparecido por completo. Não havia sinal dele, apenas o cheiro de enxofre e a sensação de que algo estava muito errado. O rádio desligou sozinho novamente, e o silêncio se instalou na cabine, pesado e opressivo. Eu estava sozinho, com apenas a estrada diante de mim. O medo e o pânico estavam em alta, e eu me perguntei se tudo isso tinha sido real, ou apenas uma ilusão. Saí do caminhão, tentando me recompor. O amanhecer estava começando a clarear o horizonte, mas a sensação de terror ainda estava presa em mim. Olhei ao redor, mas não havia sinais de qualquer coisa estranha. Só o deserto vasto e solitário da Rota 66. Decidi que precisava seguir em frente. O que quer que fosse aquilo, parecia ter ido embora. Entrei novamente no caminhão, liguei o motor e continuei dirigindo, tentando afastar a sensação de que estava sendo observado. Mas não importava o quanto eu tentasse. A visão do passageiro desaparecendo, a voz rouca no rádio e o cheiro de enxofre estavam gravados na minha mente. Era como se uma marca tivesse sido deixada em mim e eu não conseguia me livrar dela. Enquanto dirigia, o dia começava a se formar. O sol estava subindo lentamente, dissipando a escuridão. Mas o medo não ia embora. Eu sabia que, de alguma forma, eu tinha feito algo para desencadear aquilo. E a estrada parecia estar me levando para algo ainda mais sinistro. Continuei dirigindo, sabendo que a experiência daquela noite mudaria tudo para mim. A Rota 66 agora tinha um novo significado. E eu estava preso em uma jornada que eu não sabia como terminar. Depois daquele evento aterrorizante com o passageiro, eu estava determinado a chegar ao meu destino o mais rápido possível. O medo e o cansaço se misturavam em uma névoa pesada na minha mente. O dia estava clareando, e eu tinha esperança de que a luz do sol traria algum alívio. Mas, à medida que a estrada se estendia diante de mim, o sentimento de que algo ainda estava errado não me deixava em paz. Dirigi com os olhos fixos na estrada, tentando manter a mente ocupada. Cada sombra parecia ameaçadora. Cada ruído fora do comum fazia meu coração pular. O rádio continuava em silêncio, e eu preferia assim. A última coisa que eu queria era ouvir aquela voz rouca de novo. A estrada parecia interminável, e cada curva parecia levar a um novo pesadelão. Eu estava tão absorto em meus pensamentos que quase não percebi a pequena cidade à frente. Era uma daquelas cidades paradas no tempo, com placas antigas e lojas abandonadas. Olhei para o relógio do painel. Era quase às 8 da manhã. Decidi parar na pequena lanchonete à beira da estrada. Precisava de um café forte e de algum tipo de contato humano. Estacionei o caminhão e entrei, com o estômago embrulhado e a mente ainda perturbada. O cheiro de café fresco e o som do tilintar de pratos foram um alívio temporário. A senhora atrás do balcão, uma mulher idosa com um sorriso gentil, me cumprimentou. Bom dia. O que posso te servir? Um café preto e um pedaço de torta. Por favor. Respondi, tentando soar normal.
Eu estava passando por aqui e vi que a cidade parece um pouco parada. É sempre assim? Ela me olhou com uma expressão compreensiva, como se estivesse esperando aquela pergunta. Ah, sim. Alguns dizem que a estrada tem uma maneira de manter certas pessoas por aqui, preso. Como você sabe? Ela sorriu amargamente. A estrada tem suas histórias. O café chegou e eu tomei um gole, tentando processar suas palavras. A senhora parecia saber mais do que estava deixando transparecer. E o que você sugere que eu faça? Ela olhou para mim com uma mistura de simpatia e preocupação. Continue dirigindo. Agradeci e paguei a conta, me sentindo um pouco mais aliviado. Com um último olhar para a senhora e para a cidade que parecia quase sonhar, voltei para o caminhão. Enquanto dirigia, o sol estava mais alto, iluminando a estrada e dissipando parte da escuridão que eu sentia. O medo ainda estava lá, mas agora havia um senso de clareza. Eu tinha enfrentado algo inexplicável e aterrorizante, mas estava determinado a seguir em frente sem olhar para trás. A Rota 66 parecia mais comum agora, como se tivesse devolvido sua aparência normal depois dos eventos da noite anterior. Dirigi por várias horas, finalmente encontrando uma sensação de normalidade, mas sabia que nunca mais olharia para a estrada da mesma maneira. Ao final do dia, cheguei ao meu destino. Estava exausto, mas aliviado por ter completado a viagem. As palavras da senhora da lanchonete ecoavam na minha mente. Talvez, apenas talvez, eu tivesse conseguido deixar aquele pesadelo para trás. Mas a estrada, com suas histórias e mistérios, nunca seria esquecida. Ela continuaria ali, aguardando aqueles que se aventurassem por seu caminho. E eu, agora parte daquelas histórias, sempre lembraria da noite em que a Rota 66 me mostrou seu lado mais sombrio.